Aproximadamente 600 a.C., o profeta Leí ensina sua família sobre uma visão simbólica que recebeu. Seu filho Nefe deseja ver, ouvir e saber as coisas que seu pai ensinou. Nefe tem uma visão incrível. Com base em acontecimentos conforme registrados no Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Depois que os judeus tiverem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, eles retornarão. Sim, e serão até tirados do cativeiro. 600 anos depois de termos deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantará um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Lembrai-vos dos profetas, do grande número que testemunhou desse Messias, esse Redentor do mundo. E esse Messias será morto. E depois de haver sido morto, ele ressuscitará dentre os mortos e se manifestará aos gentios pelo Espírito Santo. E nós, a casa de Israel, seremos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumpra a palavra do Senhor, de que a casa de Israel seria dispersa por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel tiver sido dispersa, ela será novamente reunida. Ou seja, virão a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. Senhor, já ouvi todas as palavras de meu pai. Acredito que o Senhor tem poder de torná-las conhecidas a mim. E então? O que desejas tu? Desejo ver as coisas que meu pai viu. Acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? Sim. Tu sabes que acredito em todas as palavras de meu pai. Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois Ele é Deus sobre toda a terra, sim, sobre todas as coisas. E bendito és tu, Nefe, porque acreditas no Filho do Deus Altíssimo. Verás, portanto, as coisas que tens desejado. E eis que isto te será dado por sinal. Depois de haveres contemplado a árvore que produziu o fruto, do qual teu pai provou, contemplarás também um homem descendo do céu. Tu o verás. E depois de haveres visto, testificarás que ele é o Filho de Deus. Olha. Vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. Que desejas tu? Saber a interpretação do que vi. Olha. Nefe, que vês tu? Uma virgem, mais bela e formosa que todas as outras virgens. Conheces tu a condescendência de Deus? Sei que Ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Olha,
Eis o Cordeiro de Deus. Sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Sim. É o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Sim. E a maior alegria para a alma. Olha. A barra de ferro que meu pai viu é a palavra de Deus que conduz à árvore da vida. Olha e vê a condescendência de Deus. Ele é morto pelos pecados do mundo. E as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro. Eis o mundo e sua sabedoria. Assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro. Olha, e vê tua semente, e também a semente de teus irmãos. Eis os 12 discípulos do Cordeiro, que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. Por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Eis que tua semente, e também a semente de teus irmãos, depois de 4 gerações, morreram em retidão. Eis a fonte de água suja que teu pai viu. Sim, o rio do qual ele falou. E suas profundezas são as profundezas do inferno. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam. E o grande e espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. A semente de meus irmãos. Eles estão combatendo a minha semente. Eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. Olha, que vês tu? Vejo muitas nações e reinos. Estas são as nações e os reinos dos gentios. O Espírito do Senhor se manifestará entre os gentios, e eles sairão do cativeiro atravessando as muitas águas. Sabes o significado do livro? Não sei.
O livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contém também muitas das profecias dos santos profetas. E ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do Evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificam. Vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é mais abominável que todas as outras igrejas. Elas tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. Por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Diz o Cordeiro de Deus: serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que lhes trarei, pelo meu próprio poder, muito do meu Evangelho, que será claro e precioso. Pois eis que diz o Cordeiro: eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas, e depois que tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que estas coisas serão escondidas, para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. Estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a Ele, pois do contrário, não poderão ser salvos. Pois vem um tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna. A Igreja do Cordeiro de Deus. Seu número é pequeno. O poder do Cordeiro de Deus desce sobre o povo do convênio do Senhor, que está disperso sobre toda a face da terra, e armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. O Messias. A dispersão de Israel. Nada disso faz sentido. Talvez ainda não seja a hora de compreendermos. Então por que ele nos conta tudo isso? Qual é o motivo das discussões? Não podemos compreender as palavras de nosso Pai. Haveis perguntado ao Senhor? Não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Lamã, o que nosso Pai quer dizer é que nos últimos dias, quando nossos descendentes estiverem caindo na incredulidade, a plenitude do Evangelho do Messias chegará aos gentios, e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia, os remanescentes da nossa semente virão a saber que são da casa de Israel e que são o povo do convênio do Senhor. Eles virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a Ele e ser salvos.